Olá, me chamo Heloíse Maria, eu sou estudante de farmácia e orientanda da professora Daiane Tomás no PIVIC 2024-2025 e vim apresentar meu relatório final intitulado Nanoencapsulação de limoneno em nanotubos de aloesita, melhorando a estabilidade de óleos essenciais para aplicações farmacêuticas. Então, começando falando do limoneno, o limoneno ele é abundantemente encontrado em frutas cítricas e o enantiômero mais encontrado é o D. E o enantiômero D, ele também é responsável pelo cheiro e a característica cítrica dessas frutas. E ele possui diversas atividades biológicas, como atividade antioxidante, anti-inflamatória, antinociceptivas, acalma a excitação do sistema nervoso central, além também de ter pesquisas realizadas que mostram que ele tem atividade antitumoral e antimicrobiana. Porém, ele possui algumas limitações, como baixa estabilidade, alta volatilidade, consequentemente sendo difícil utilizar diretamente em formulações, por ele ser sensível à oxidação, ou seja, oxida e degrada rapidamente. Então, uma forma da gente melhorar essa instabilidade do limoneno é a partir de métodos de nanoencapsulação. E essa nanoencapsulação a gente pode fazer a partir de argilas minerais. E a gente testou diversas argilas, no qual a gente selecionou os nanotubos de aloesita, que como a gente pode observar, ele possui uma estrutura tubular e também possui alumínio, sílica, oxigênio e também água na sua composição. Então, o objetivo do meu trabalho foi avaliar o potencial da aloesita como carreador para o limoneno, por meio do método de adsorção e evaporação, posteriormente caracterizar o material que a gente obteve quanto às propriedades físico-químicas. Então, a metodologia que a gente utilizou, como eu já citei, de adsorção e evaporação, é simples. A gente utilizou 4% de limoneno para 4 gramas de aloesita, 1 para 1. Então, após pipetar o limoneno na aloesita, misturar, a gente adicionou, colocou na estufa por 24 horas a 60 graus, para depois fazer as respectivas caracterizações, como o FTIR, o DRX, BET, microscopia de varredura eletrônica, espectroscopia por energia dispersiva e picnometria de hélio. Então, os resultados que a gente obteve foram: no FTIR, a gente pode ver que houve uma preservação da estrutura química, porque a gente vê que a linha verde é a aloesita pura, e a linha preta é a aloesita com o limoneno. Então, a gente pode observar que teve preservação da estrutura química dos nanotubos de aloesita. A gente pode... Por quê? Porque após a dissolução com o limoneno, tiveram os mesmos picos, não teve novos picos e nem alterações na sua estrutura. Então, a gente confirma que a composição química está preservada. Já no DRX, a gente observa que também houve uma preservação da estrutura cristalina da aloesita, porque após a dissolver o limoneno, que é a linha preta, obtivemos os mesmos picos que foram obtidos com a aloesita pura. Então, a gente observa a preservação da estrutura cristalina da aloesita, o que é benéfico para o nosso trabalho. O limoneno não está alterando as propriedades cristalinas da aloesita. Já na análise de porosidade pelo BET, a gente observa também que essa linha verde, que é a aloesita pura também, ela estava com a porosidade bem elevada. E quando dissolveu o limoneno, houve uma drástica redução nessa porosidade. A gente também pode observar, a partir dessa tabela, que também, a aloesita estava com a área superficial bem elevada e após a dissolução do limoneno, houve uma redução. Mesma coisa no volume de poros, de 0,08 para 0,02. Então, a partir do BET, a gente também pode confirmar que o limoneno ele está dissolvido
nos nanotubos de aloisita, a partir do momento que a gente analisa que houve uma drástica redução na porosidade dos nanotubos de aloisita. A partir do MEV, a gente observa que houve uma organização desses nanotubos. Quando a gente olha a aloisita pura, a gente vê ela mais dispersa. E quando a gente vê ela dissolvida com o limoneno, como se elas estivessem mais agrupadas. Então, o MEV ela mostra para a gente consegue observar os nanotubos e a partir daí a gente pode ter uma hipótese de que os nanotubos estão dissolvidos com limoneno porque houve essa organização. Já no EDS, a gente pode realizar apenas o EDS da aloisita pura. Por quê? Porque o limoneno ele contém carbono e a placa que é utilizada para fazer o EDS, ela também contém carbono. Então a gente não consegue diferenciar o que é o carbono da placa e o carbono do limoneno. Ele vai estar em grande quantidade justamente por conta da placa. Então a gente fez o EDS para confirmar a composição química da aloisita. Então a gente pode ver que teve oxigênio, alumínio e sílica, que é o que a gente já vê na formulação. Já a pictometria, que é a análise da densidade, que a partir da densidade a gente também pode observar que o limoneno está dissolvido nos nanotubos, quando a gente vê que houve um aumento da densidade houve um aumento da densidade da aloisita e também houve a diminuição no volume dos poros. Ou seja, então a aloisita estava vazia e houve a ocupação desses poros, aumentando a densidade e diminuindo o volume. Então a gente pode concluir que a aloisita ela apresentou sim a capacidade de adsorção do limoneno, porque como a gente para poder descartar as outras argilas que a gente utilizou, a gente também caracterizou. Então, ela apresentou a melhor atividade de adsorção. Então, ele pode ser sim considerado um carreador promissor de compostos voláteis. Preservou também propriedades fundamentais e estrutura cristalina da argila, depois de incorporar o limoneno, que era isso que a gente queria, que não alterasse a estrutura da argila e a dissolvesse o limoneno. E a análise de textura, densidade e morfologia indica que houve a redução da área superficial, do volume de poros, do recobrimento dos nanotubos, que reforçou mais ainda que a aloisita ela pode carrear o limoneno. Então, a gente pode concluir que a nanoencapsulação do limoneno e nanotubos da aloisita apresenta uma estratégia eficaz, porque ele conseguiu aumentar a estabilidade do limoneno, porque ele ficou preso no nanotubo da aloisita, e ele reduziu, consequentemente, reduzindo a volatilidade desse composto. Ou seja, então a gente pode encaminhar ele para formulações farmacêuticas e cosméticas, e a partir daí a gente também pode ampliar os nossos estudos de liberação controlada, utilizando o limoneno e o aloisita para poder aproveitar essas diversas atividades terapêuticas que o limoneno oferece. E obrigado pela atenção e os agradecimentos ao EPB pela realização deste trabalho.